hoje você vai aprender, hoje eu respondo as suas perguntas. E se você quer que eu responda, né, no próximo vídeo, no próximo, porque esse vídeo aqui eu respondo as perguntas anteriores. Escreva aqui embaixo, reserve um tempo para você fazer a sua pergunta, tá? Dê seu like, inscreva no canal e ative as notificações para você acompanhar esse projeto. E se quiser conhecer o meu trabalho, tá com 50% de desconto, eu ensino você a desatar, remover essas amarras do sistema, e até onde vai a toca do coelho, tem um link na descrição. Vou responder aqui duas perguntinhas, tá? Às vezes três, né, para quem ficar até o final, que tem muita relação. Nós vamos falar sobre os índios, as histórias dos índios cabulosas, né? Vamos falar, alguém perguntou, não viu o nome do rapaz, peço perdão, por que o governo de São Paulo está pintando tudo de preto? Né? Porque pinta a sala, tem um propósito, tem um propósito. E também nós vamos falar se Deus é uma criança. Nós vamos tentar desmiuçar o que é Deus aqui, tá? Mas antes disso, é claro, vou tomar o meu cafezinho aqui, né? A gente tem que fazer o nosso café também. Hoje foi um dia bem corrido, tá? O pessoal não sabe, mas eu, por exemplo, moro numa fazenda. Então o que acontece? Eu tenho as minhas obrigações de dia e de tarde. Aí à noite eu respondo os inscritos, a prioridade, e depois eu venho gravar os vídeos aqui. Os inscritos não, os alunos, né? Peço perdão. E aí muitas vezes eu vou tomar um cafezinho assim na parte da noite para dar aquele ânimo, né? Eu tinha feito um vídeo aqui de vício, né? Aí eu falei pro pessoal assim, ó, se você ficar uma semana sem beber, sem você fizer esses gestos, você não é viciado, tudo bem, realmente você consegue ir ao céu, porque você não tem amor ao vício. Agora, eu não falei do café, né? Que quando você ficar uma semana sem tomar café, né? Se eu não tomar café, eu durmo, né? Então, assim, é uma coisa surreal. Mas vamos lá, chega de enrolação, vamos direto ao vídeo, né? O Carlos Dagoberto me tira essa dúvida. Você acha que Deus é um ser ou uma energia? Eu acho que ele é um tipo de energia que vive dentro de todos os seres humanos. Animais, anjos e demônios. Deixa eu ver, ler mais. Nossa, o texto é gigante, hein? Porque eu acredito que o Criador é a mente, a consciência viva que está em todo o universo. Porque na ciência o nosso cérebro cria e recria a dimensão onde nós estamos vivendo. Já o Espírito Santo, para mim, ele é o Criador. Aí ele vai explicando aqui a teoria dele, eu já entendi. Essa teoria sua, que Deus é a consciência, a energia, é uma teoria que vem de Pietro Ubaldi, um espírita cientista, que começou a desmembrar o que é Deus. Ele colocava assim, alfa, Deus é o quê? É o vórtex do alfa, beta, gama, beta, alfa, e ia criando as equações matemáticas. E aí vieram os cientistas e começaram a tentar desmascarar esse cara. No fim, ninguém conseguiu, porque o cara fazia as mais miraculosas equações tentando provar Deus, ficou doido, todo mundo ficou doido, e no final das contas ninguém sabe de nada. Então o que acontece? Deus ele é o todo? Sim, ele é o todo. Porque aonde não tem Deus, não tem existência. Então o que acontece? Para Deus existir, para Deus poder existir, você tem que pensar o seguinte, o que é a criação de Deus? Vamos tentar entender a criação de Deus. Por que Deus criou o universo, sendo que ele é perfeito em absoluto, e ele não precisava de criar nada? Então você imagina o seguinte, vamos lá. Olha só, Deus tem coração, Deus tem consciência. Ele não é uma energia que está em todo mundo presente que não tem consciência. Deus tem consciência. Por que Deus tem consciência? Se Deus não tivesse consciência, ele nunca chegaria ao fato de criar a existência como um todo. Por que ele não chegaria ao fato de criar a existência como um todo? Não existe nenhum ser no universo que consiga servir a Deus. Deus é perfeito. Não importa o robô que você crie, não importa o anjo que você crie, nada está à altura de Deus. Então, para suprir a perfeição de Deus, somente com o próprio Deus. E tudo aquilo que não é Deus é imperfeito, porque Deus em si é perfeito. Então, para Deus continuar a sua perfeição, ele não deveria nem ter criado nada. É como se nós estivéssemos presos no nada, nunca tivéssemos nem existido. Talvez fique um pouco difícil para você, é como se Deus fosse a matemática e não quisesse se manifestar na carne, porque ele já é perfeito. Só que, além dele ser um ser perfeito, tem algo a mais ali.
Tem algo a mais. Tem ali uma coisa que nós não conhecemos, que é uma força do amor. Ah, é o filme de pai. Não, sabe, tem gente que acha que é brincadeira, mas o amor vibra. E a frequência mais forte do universo é o amor. Não com o amor, ah, eu amo ela, ah, eu amo. Não, não é isso. É o amor de um pai, de uma mãe para um filho, para uma filha. É uma força que você só tem uma fagulha do que é a verdade. Então Deus, além dele ter essa toda a consciência, ele tem ali um certo tipo de afetividade. E aí ele resolve criar o imperfeito. Porque o universo não pode ser perfeito. Porque para o universo ser perfeito, ele não pode existir. Porque perfeito é só Deus. Então, o universo é imperfeito. Os anjos não são perfeitos. Porque para os anjos serem perfeitos, eles não podem existir. Inclusive, os anjos já mostrou que caíram muitos, né? Um terço dos anjos caíram sobre a face da terra. Então, os anjos também são imperfeitos. O ser humano, a gente vê com Adão e Eva. O ser humano não é perfeito. Porque se o ser humano fosse perfeito, nem existia, né? E Adão e Eva, o que aconteceram? Comeram do fruto proibido, são imperfeitos. Aí você vê, desde a antiga aliança até Apocalipse, todo mundo ali imperfeito. Paulo era imperfeito, Moisés, todo mundo ali era imperfeito. Aí você começa a entender, pô, peraí, eu tenho que ser perfeito? Não, você não tem que ser perfeito. Deus, ele quer que você reconheça que ele é o perfeito e que ele é a força eletromotriz desse universo, para que você se volte a ele, que ele como bom pai, bom pastor, vai lhe ajudar. Então a sua pergunta, se Deus ele é uma energia, ele é consciente, é uma energia consciente. Não só energia, porque a energia acaba. Por mais que você possa permutar uma energia num vácuo, ela uma hora vai parar de funcionar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. A matemática para de funcionar? 2 mais 2 é igual a 4. Um dia vai parar de ser 4? Um dia 2 mais 2 não será mais 4? Um dia no passado, vamos supor, existe alguma data no passado que 2 mais 2 não é 4? Então 2 mais 2 sempre foi igual a 4, e isso transcende o quê? O espaço-tempo, ok? Então nós temos aqui o eixo X, tá? Deixa eu explicar. Onde 2 mais 2 é igual a 4. Então a matemática ela em si só ela é perfeita. Ela é imperfeita na mão dos homens, mas ela é perfeita. Então nós temos o eixo X na matemática, o eixo Y, vamos dizer assim, comprimento e altura. Nós temos o eixo Z, que seria, né, a profundidade, que você consegue modelar objetos em 3D. Então nós temos aqui o X, o Y e Z na matemática. Perfeita. Além de tudo isso, nós temos o que? O quarto vetor, que é o T, tempo. Onde uma bola quicando é o que? A consequência de um tempo. Para ter vida tem que ter tempo. Não importa em qual esfera você esteja. Nenhum anjo consegue estar vivo, não importa onde, se não tiver tempo. Então tem que ter o vetor do tempo. Então quando você começa a desmiuçar a matemática, você vê que aquilo ali corresponde exatamente à perfeição de Deus. Não estou dizendo que Deus é matemática, às vezes pode ser que seja, mas estou dizendo para você que aquilo ali pertence a Deus. E isso é um estágio, é um exemplo do que é Deus. E na matemática, talvez você não tenha estudado isso na escola, mas existe a função. O que é a função? Você tem uma... Vamos dar um exemplo aqui, tá? Isso aqui é minha caixa de açúcar mascavo, mas vamos lá. Você tem uma caixa aqui, isso é uma função, fx. F é parênteses, x, fecha parênteses. Aí entra aqui, tá? Entra um copo aqui sem café e sai aqui um copo com café e açúcar. Ou seja, essa função faz com que entre açúcar e café no copo. Então isso é uma função. Ela tem o quê? Uma finalidade. Então função tem finalidade. Então na matemática nós temos o quê? Funções que representam algo. Elas são... É como se fosse as formigas operárias. Elas têm uma finalidade para fazer alguma coisa. Tipo função de exponencial, função de logaritmo. E aí o que acontece? Se você usar o fator da integral... O que é integral? Por exemplo, você tem ali... Eu tenho aqui... Olha só, o que é integral? Eu tenho a função do copo, a função do açúcar e a função da colher. Aí se eu pegar a integral, é como se eu estivesse juntando tudo numa única função, entendeu? Agora essa função vai ser muito maior. E se eu derivar, é como se eu estivesse separando cada coisa. Então derivação separa em função
integral junta. Então o que acontece? Nós temos o que? A integral, ok? E na integral são várias funções. Ali já é uma função que faz o trabalho de 3, 4 funções. E aí acontece, nós podemos fazer integral do eixo x, y e z, do eixo tempo. Então quanto mais você vai estudando a matemática, você consegue recriar o universo com a matemática. Então, por exemplo, você tem integral dupla, integral tripla, integral quádrupla, você tem integral de matriz vetorial, de matriz em 3D. Então o que acontece? Em teoria, a matemática é isso aqui, ó, 2 mais 2 é igual a 4. Mas você consegue mapear, modelar os átomos como se fosse matemática. Você consegue descrever todo o universo em matemática. Entendeu? E aí, para ficar palpável, para ficar fácil, nós que somos a criação de Deus, nós não enxergamos o todo como Deus enxerga. Lembra aquele filme Matrix? Que Neo vê tudo verde com números? Aquela ali é a visão de Deus, meu irmão. É tudo lógica, matemática e também tem um amor ali dentro. Mas é lógica. E nós, seres humanos, não temos a capacidade de enxergar como Deus enxerga. Então a gente enxerga o todo, a gente enxerga a função final. Qual que é a função final? Isso aqui é um copo, tem café aqui dentro, está numa temperatura agradável, está doce, está bacana. Como é que Deus enxerga isso aqui? Um copo de vidro com tanto de composição atômica, não sei o quê, com as forças para fazer com que esse vidro fique nesse estado, a composição aqui molecular de um líquido. Então tudo isso aqui, o tempo está passando aqui dentro, o café está envelhecendo. Então tudo isso aqui é como Deus enxerga. Isso aqui também enxerga o todo. Então nós que somos seres humanos imperfeitos, nós só enxergamos isso aqui, mas Deus vê o todo. Então o que é Deus, para te explicar? Não dá nem para os anjos interpretarem o que de fato é Deus. Deus é um ser que nenhum anjo foi capaz de ver Deus, nenhum homem, nem Moisés, nem Abraão, ninguém viu Deus. O que Moisés e Abraão e todos os outros viram foram Jesus. Tá? O que estava no céu, na guerra no céu, quando houve peleja nos céus, era Jesus. Então Cristo mesmo diz, ninguém viu ao Pai, senão o próprio Filho, que está no Pai. Por que ele fala isso? E João Batista vem falando, o verbo, né, a palavra, habitou entre nós, se fez carne. Então Jesus Cristo, ele é o quê? O todo que é Deus, onipresente, onipotente, onisciente, o todo que não está presente aos seres humanos, mas o todo se materializa em partes na carne. E aí fica palpável, sendo ele o verdadeiro Deus. Então ele se manifesta na carne. Então, Jesus Cristo, dando exemplo para você, é a função final que é palpável aos homens. Tá entendendo? Deus se manifestou na antiga aliança em sua plenitude perfeita. E os homens não conseguiram entender a mensagem de Deus. Era o tempo todo fazendo mal, Deus alertando, fazendo mal. Aí veio Cristo Jesus, que é o quê? A manifestação. É como se juntasse aquilo, se materializasse ali, fosse um vetor materializado ali para o homem poder entender. Então, para explicar Deus, você tem que entender o seguinte: Deus é a matemática perfeita, que pensa, que raciocina, que tem amor, que tem um poder absoluto sobre tudo e que os homens não são capazes de entender. Mas é um amor tão grande, desconhecido pelos seres humanos, que ela se manifesta na carne como Jesus. Tá entendendo? Então isso sim é o próprio Deus. Então assim, não fique tentando, Deus é energia. Não, porque a energia pode ser computada. Deus é o espaço-tempo. Não, porque o espaço-tempo pode ser computado. Deus não é computado. Não tem como medir a Deus. É impossível ter métricas para Deus. É impossível você tentar raciocinar o que é Deus. Então tudo aquilo que você coloca na sua realidade, Deus extrapola. Tá entendendo? O máximo que você vai chegar é que Deus é a matemática pensante. É o máximo, assim, estourando que você vai chegar. Por isso, Cristo veio na simplicidade. Lavou os pés dos apóstolos, perdoou os pecadores, andou com os pecadores. Por quê? Porque ele não deseja que você seja perfeito. Ele se materializou de forma simples. É para todos nós conseguirmos entender a vontade de Deus.
Então, graças a Cristo, a lei foi travada em nossos corações. Não é mais um negócio de pedra, está travada no nosso coração. O Espírito Santo agora age em nossos corações. Tá entendendo? Então, assim, se você quer entender o que é Deus, entenda o que é Cristo. Entenda a simplicidade de Cristo. Deus se manifesta de forma simples para que nós, réus mortais, possamos entender a tua vontade. Tem respondido essa pergunta? Tá, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui. Sim, claro, esqueci de responder essa pergunta, né? O pessoal fala assim, por que São Paulo tá pintando tudo de preto? Por quê? As portas, as janelas, as paredes, tudo de preto. Tem um motivo para isso, 2 motivos, na verdade. Primeiro motivo é que a cor preta, ela faz uma refração nos sinais do 5G. Então, por exemplo, centro de São Paulo é muita antena, muito sinal, muita interferência ali. E aquilo ali, consecutivamente, faz mal às pessoas. Aí os caras pintam a parede de preto, por quê? Porque bate ali os sinais e voltam. Então o que acontece? Eles estão isolando os locais de trabalho para que eles não sofram influência do 5G. Praticamente é isso. Mas eu vou ter que pintar minha casa de preto para ficar livre do 5G. Meu irmão, se você pintar de preto vai começar a aparecer demônio. Porque esses caras são ocultistas. Quer queira ou não são. Então assim, eles estão usando a cor preta para ficar livre dos sinais de interferência. Só que uma casa numa escuridão total, meu irmão, eu não piso lá dentro. Pode ser que seja superstição? Pode ser que seja. Mas se eu ver uma casa que tá com as paredes pretas, a porta preta, o teto preto, o piso... Meu irmão, eu não entro, mas nem brincando. Nem brincando, tá? Nem brincando. Nem que você fale assim, te dou R$1 milhão para você ficar 1 hora aí. Nem brincando que eu entro. Tá entendendo? Porque eu já sei que uma coisa é você tá usando uma roupa preta, uma coisa... Cara, nem brinca... Olha pra você ver. O espelho de alta magia negra é espelho negro. Pra tu ter ideia. Então, assim, quando você tá com medo da escuridão, você tá no seu quarto dormindo, você tem medo da escuridão, o que tu faz? Acende a luz. Por quê? Porque aí quando você acende a luz é como se tivesse uma proteção ali. Pelo menos na sua cabeça é assim que funciona, né? Então você imagina, se você já olha pro escuro, tem medo, imagina uma casa toda escura. Então eu não entraria. Mas o propósito disso é ficar livre do sinal do 5G. Só que vai ficar um ambiente mais propício a demônios. Aí você tem que colocar na balança. O que você quer ali? Como os caras não são temente a Deus, então para eles é como se não existisse demônio, é como se fosse besteira, entendeu? Mas eu não entraria, não. Inclusive, casa mal assombrada é o quê? É casa sem luz, casa... Você tá louco, meu. Jamais, tá? Bom, espero ter respondido a pergunta de vocês, tá? Deixe o seu like, importantíssimo, né? Inscrever, ativar as notificações, ser membro do canal. Comente aqui embaixo a pergunta que você quer que eu responda no próximo vídeo. E se quiser remover as amarras do sistema, tem um link na descrição. Você vai conhecer o meu trabalho, tá com 50% de desconto. E eu ensino para você não só a desatar e remover as amarras do sistema, mas também até onde vai a toca do coelho. Fique na paz.